Opa, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Anui e recentemente eu tava andando pelo YouTube até que eu me deparei com um Analog Hour que me chamou bastante atenção. Christmas Tale, ou Um Conto de Natal, que mesmo tendo Natal no nome foi postado em novembro, mas isso daí a gente releva. É um Analog Hour de apenas 4 episódios, mas que tem uma história muito interessante e eu acho que vocês vão gostar. Indo mais, eu queria agradecer vocês pela parte 3 do vídeo de Jogos Esquecidos. Sério, eu não esperava que vocês fossem gostar tanto dele. Muito obrigado por isso. E sem mais enrolação, aproveitem o vídeo. O primeiro episódio se inicia com um programa de TV chamado Mike o Rato. E eu acho que eu nem preciso falar o que esse negócio está referenciando, né? Produzido pelo estúdio de animação Jacob Brown, nesse programa nós acompanhamos um pequeno rato chamado Mike, que um dia sai da sua casa em busca de comida. Mas ele acaba sendo pego de surpresa por uma nevasca e é obrigado a se abrigar em uma caverna. O Mike escuta alguns ruídos vindo do lado de fora da caverna. E quando ele dá uma olhada para fora da caverna, ele vê uma silhueta de alguma coisa no escuro. Mas do nada aparece um coelho na frente dele. E quando ele olha de volta para a coisa, ela sumiu. E isso é só o primeiro episódio, que termina mostrando a pessoa que estava assistindo esse desenho. Ok, a partir de agora, o Analog Hour se divide em duas histórias, que vão acontecer paralelas uma da outra. A primeira é a do Mike, que vocês já conhecem, e a segunda é do cara que estava assistindo o desenho do Mike. Que através de um edit, e não, eu não tô zoando, o segundo episódio literalmente começa com edit para contar a história. Resumindo para vocês, esse cara aí é o tal do Jacob Brown, o dono da empresa que criou o desenho do Mike. Através de alguns jornais, nós descobrimos que ele foi expulso do próprio estúdio depois de cometer um pequeno deslize, que foi matar a esposa e os seus próprios filhos. Bem leve. Outra coisa que a gente também descobre é que depois da saída do Jacob, os programas feitos pelo estúdio começaram a ficar extremamente violentos, e a empresa começou a receber várias reclamações dos pais furiosos com isso. E depois de todo esse contexto, nós voltamos pro Jacob, que recebe uma ligação de um amigo que pergunta a ele se toda essa história de ter matado a própria família era real. E o Jacob confirma que sim, ele tirou a vida da própria família, mas diz que não foi culpa dele, pois naquele momento ele estava sendo controlado por um demônio que vem atormentando ele há vários meses. Porém, obviamente, o amigo dele não acredita nessa história e avisa que ele denunciou ele para a polícia, que já estava indo atrás dele. E ouvindo isso, o Jacob foge dali com seu carro. E nesse momento a cena corta para o Mike, que ainda estava na caverna, e o narrador nos conta que a criatura está do lado de fora olhando para ele. E para piorar, a nevasca está ficando cada vez mais intensa. Ou seja, o Mike precisa sair dali o mais rápido possível. Mas a cena corta de novo para o Jacob, que acaba sofrendo um acidente. Enquanto ele acorda da batida, ele vê aquela mesma criatura do Mike olhando para ele atrás de uma árvore. O terceiro episódio começa com a criatura finalmente deixando o Mike em paz. E sem mais esse monstro bloqueando o caminho, o Mike sai da caverna e tenta procurar algum lugar para se abrigar. Ou ele ia morrer de fome ou de frio. Por sorte, andando um pouco, ele encontra uma cabana abandonada, onde rapidamente ele entra para se abrigar. E por sorte, a casa estava vazia. Mesmo com esse encosto aparecendo perto dele, o Mike deita na cama e dorme. E mais uma vez a cena corta para o Jacob, que sai dos destroços do carro com um lado do seu rosto arrancado e começa a andar pela floresta, enquanto os espíritos da sua esposa e dos seus filhos começam a atormentar a cabeça dele, ocupando pela morte deles. E o episódio termina com o Mike acordando e vendo um enorme banquete que misteriosamente apareceu na frente dele. E é aqui que tudo termina. O episódio começa com o Jacob ainda caminhando pela floresta, até que ele encontra uma cabine telefônica, onde ele liga para a Wimberley Television. E quem atende é um das funcionárias da empresa, que avisa que hoje seria lançado o último episódio do programa, já que depois ele seria cancelado devido a todas as reclamações que ele recebeu no outro episódio. O Jacob então pergunta por que eles ainda iriam transmitir mais um episódio mesmo com todas essas reclamações. E a moça responde que isso foi um pedido do próprio estúdio
estúdio responsável pela criação dos episódios. No caso, era o estúdio Jacob Brown. Furioso, o Jacob fala que ele era o próprio Jacob Brown e nos revela que já fazem 2 semanas que todos os funcionários do estúdio foram embora e não ficou mais ninguém trabalhando por lá. Ou seja, não eram os funcionários do estúdio que estavam fazendo esses episódios. Então Jacob diz que existe alguma coisa maligna nesses desenhos e quanto mais as pessoas assistirem, mais forte ela fica. Porém, a moça do telefone, ao ouvir que a pessoa com quem ela estava conversando era o Jacob Brown, ela desliga. Até porque, caso vocês tenham esquecido, o Jacob ainda está sendo procurado pela polícia pelo assassinato da sua família. Enquanto isso, a criatura que ouviu toda essa conversa começa a rir da cara do Jacob, que ainda com raiva apenas olha para a criatura e fala: "Ouça bem. Eu não vou deixar você ferir mais ninguém. Isso acaba hoje." Mudando de cena, nós acompanhamos esse moleque, que não vai ser importante agora. A única coisa que vocês precisam saber dele é que ele vai assistir o último episódio do programa. Voltando para o que realmente importa, o Jacob, determinado a acabar com tudo isso, vai até a sede da Wimberley Television, onde com a arma na mão, ele rende os 2 funcionários do local e ordena que eles parem imediatamente a transmissão desse episódio. Mas um dos funcionários avisa que, além da transmissão já ter começado, eles não poderiam fazer isso porque eles seriam demitidos. E o Jacob, sendo a pessoa mais gentil e carinhosa do mundo, dá um tiro nele e ordena para outra funcionária parar a transmissão. Mas infelizmente já era tarde demais e o episódio é transmitido na TV. E a gente vê isso pelos olhos daquele moleque do começo. O episódio começa até que normal, com a música do Mike, mas logo é interrompido pela criatura, que faz um grande monólogo na TV, onde ela revela que agora ela está finalmente livre e agradece ao Jacob por ter criado ela, finalizando dizendo que agora ela iria tornar a vida de todos os humanos do planeta um verdadeiro inferno. E o episódio termina com essa criatura surgindo atrás do moleque. Ok, vamos lá. Esse aqui foi o final do episódio, mas não o final da série, que futuramente vai ter mais episódios para explicar as pontas soltas, como por exemplo, o que diabos é essa coisa? É um demônio? Uma entidade sobrenatural? Ou o quê? E principalmente, o que vai acontecer agora que essa coisa finalmente se soltou? Será que o Jacob vai conseguir pará-la? Bom, isso a gente só vai descobrir no futuro. Até lá, obrigado por terem assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.